Olá, meu nome é Maria Eduarda Santana, aluna do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Explorando Fatores Sociodemográficos nos Scores da Qualidade da Dieta, Alimentos in natura ou minimamente processados versus ultraprocessados em idosos no Brasil. O projeto foi feito sob orientação da professora doutora Flávia Brito. Bom, no Brasil, o aumento da expectativa de vida vem trazendo uma maior atenção à saúde da população idosa. O IBGE mostra que o número de idosos cresce a cada ano, e com isso cresce também a preocupação com a qualidade da alimentação desses idosos, já que essa alimentação está diretamente ligada à prevenção de doenças crônicas e ao envelhecimento saudável, para ilustrar como há o aumento da expectativa de vida, há um aumento da população idosa e, assim, um aumento da preocupação com a alimentação dessa população. Nesse contexto de envelhecimento populacional e alimentação, a alimentação possui um papel central. O consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, como legumes, frutas, arroz e feijão, estão relacionados aos melhores desfechos de saúde. Por outro lado, o consumo de alimentos ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos e fast foods, estão ligados a piores indicadores de saúde e também ao risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Aqui eu trouxe um pouquinho a diferença dos alimentos in natura para os alimentos ultraprocessados. Os alimentos in natura ou minimamente processados são o arroz, o feijão, os legumes, as frutas, o frango, o leite. Aqui também, desse lado, em relação aos ultraprocessados, temos a manteiga ou a margarina, o pão, o presunto, o sorvete. Mas afinal, como os fatores sociodemográficos afetam o consumo alimentar? Bom, alguns fatores como idade, escolaridade e renda podem afetar diretamente o padrão de consumo alimentar desses idosos. E foi exatamente isso que buscamos investigar, ou seja, quais fatores afetam o padrão de consumo alimentar desses idosos. Assim, o objetivo do estudo foi analisar a associação entre fatores sociodemográficos e os scores de consumo de alimentos INMP, que são in natura e minimamente processados, e AUP, que são alimentos ultraprocessados, entre idosos segundo o sexo. Trata-se, então, de um estudo transversal com dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. A população estudada foi de 22.728 indivíduos com 60 anos ou mais. O consumo alimentar foi estimado através de rotatório alimentar de 24 horas e foi avaliado por questões fechadas: 12 itens de alimentos in natura e minimamente processados e 10 itens de alimentos ultraprocessados, com respostas de sim ou não, e os scores eles foram obtidos pela soma dos itens consumidos e sua associação com os fatores sociodemográficos analisados por regressão de Poisson segundo o sexo. E todas as análises elas foram realizadas utilizando o Stata 16.0. Como resultados, eu trouxe aqui um primeiro gráfico que mostra as características sociodemográficas dos idosos, segundo essa Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, e como eu falei, contando com o número de 22.728 indivíduos. Bom, aqui nós podemos ver que 54,2% dos indivíduos eram mulheres, e sendo dessas 54%, 85,5% vivem em áreas urbanas e 46,5% possuem baixa escolaridade, ou seja, sem ensino fundamental completo. Cerca de 63,4% possuem renda per capita de meio a 2 salários mínimos. Dando continuidade aos resultados, eu trouxe uma figura que mostra a distribuição dos scores de in natura ou minimamente processados e alimentos ultraprocessados entre idosos divididos por sexos, também segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019. Bom, aqui na esquerda nós conseguimos ver o primeiro gráfico que mostra em verde mais claro os homens e em verde mais escuro as mulheres. E como resultado nós podemos ver que entre homens o maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados está associado à idade maior ou igual a 70 anos, está associado também a maior escolaridade, maior renda, viver com cônjuge, prática de atividade física, residência urbana e melhor percepção de saúde. Tabagismo também esteve associado ao menor consumo. Bom, em relação às mulheres, o maior consumo de in natura ou minimamente processados. Já em relação às mulheres, o maior consumo de in natura ou minimamente processados estava relacionado a maior escolaridade, melhor percepção de saúde, maior renda, atividade física e área urbana. E viver com cônjuge e tabagismo estava associado à redução desse consumo de in natura ou minimamente processados. Agora, na parte da direita da figura, em laranja estão ilustrados os homens e em vermelho as mulheres. Nessa figura da direita está relacionada aos alimentos ultraprocessados. E para esses alimentos, tanto os homens quanto as mulheres, com maior escolaridade, residentes de áreas urbanas e nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, apresentaram os maiores scores. Em relação às mulheres, a percepção foi positiva de saúde, também associada ao maior consumo de ultraprocessados. Sendo assim, concluímos que o consumo alimentar de idosos varia de acordo com os fatores sociodemográficos, refletindo nos padrões contrastantes entre alimentos in natura ou minimamente processados e alimentos ultraprocessados. A promoção de hábitos alimentares saudáveis deve levar em consideração essas disparidades, com foco na redução do consumo de alimentos ultraprocessados e no estímulo ao consumo de alimentos in natura ou minimamente processados. Muito obrigada pela atenção. Essas aqui são as nossas referências, caso queiram saber um pouco mais.